Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, hoje vamos ter algumas novidades aí. E, inclusive, temos entregas, né? Se eu não estou enganado. Vamos ver. Tem hora que nem eu mais lembro. Vamos ver. Muito bem. Então, conforme visto na aula anterior, temos entrega, conforme esperado. Eu estou vendo que está rolando aí uma situação de rancor frente à atividade. Espero que seja para a atividade, não para o professor, né? Muito bem, então recapitulando, tá? Temos uma folha na medida aí A4, 21 centímetros por 29,7. A ideia da folha é justamente ela servir como uma espécie de moldura. Então ela trabalha um limite e por ter essa mesma proporção da tela e da folha, a gente sabe que tem que respeitar os espaçamentos, os espaços negativos. Eu sei que para alguns isso foi algo muito bom e para alguns nem tanto. Então eu sinto aí que, da mesma maneira que ajudou alguns de vocês, acabou sendo tormento para alguns também. A ideia, assim, no geral, tá? De uma maneira geral, a ideia é que a gente consiga trabalhar os conteúdos de uma maneira que eles vão contribuindo com eles mesmos. Então, a ideia, tudo bem, começando, tá? É uma experimentação, então eu não tenho esperança que todas as técnicas vão servir para todos vocês e ao mesmo tempo que todas elas vão contribuir de uma forma incrível para o desenho, não tenho essa esperança, tá? Ao mesmo tempo, eu acho válido a gente trabalhar uma experimentação. Então é assim, dê a oportunidade dessa técnica te ajudar. E aí nesse diálogo de vocês com a técnica, vocês mesmos vão avaliar se ela está sendo útil ou não. Lógico, como tudo que é novo, tá? Num primeiro momento, de imediato pode ser uma resposta automática, tipo, para mim não serve. E principalmente quando vocês já têm um jeito anterior de executar a atividade. Então é mais do que esperado que a maneira já conhecida, aquela que vocês já estão mais confortáveis, que vocês já estão acostumados, funcionar melhor do que a nova. Isso é muito comum, tá? Então tem que ter um pouco de perseverança nesse processo. Então é assim, é algo diferente, porém eu vou tentar um pouco mais, mesmo que num primeiro momento possa não estar parecendo adequado para mim. Então eu vou fazer esse teste, eu vou dar esse benefício da dúvida e avaliar. Agora, lógico, não faz sentido. Se mesmo depois de um período, ainda assim a técnica não se mostrar proveitosa para vocês, não faz sentido insistir, até porque já seria forçar um pouco a barra, né? Mas assim, deem essa chance. Então, mesmo que no primeiro momento possa não parecer muito útil, com o tempo vocês vão se acostumando e talvez, e aí acho que vale essa palavra talvez, a, cada uma dessas técnicas podem vir ajudá-los. Então, se não todas elas, algumas delas, e ainda de uma forma colaborativa, mais de uma, quando integradas, somadas, podem resultar sim em um resultado muito positivo. Bom, dito isso, a gente já tem algumas, né? Temos formas geométricas simples aplicadas no desenho, relações de medidas e proporção. Depois, somado isso, temos os espaços negativos, então a gente consegue estabelecer cada uma delas. Então, nessa atividade, por exemplo, a gente consegue estabelecer a medida da folha como um parâmetro, como uma base, como uma moldura. Essa moldura determina os limites. Esses limites, a gente faz esse comparativo, vê o espaço interno e o espaço externo, ou seja, o que temos que preencher e também o que sobra. Com isso, a gente pode estabelecer algumas formas geométricas simples para ter essa relação de imediato de um referencial de tamanho e com isso comparar, conseguir ver se aquele nosso traçado inicial está de acordo ou não com o que se busca, coisas desse tipo. Depois, a partir disso, a gente consegue trabalhar a questão tanto das medidas com formas mais simplificadas, quanto dos espaços negativos para ver o que sobra. Nesse caso específico, tá?
temos alguns elementos bastante definidos. Então, tanto a parte interna, que é uma silhueta bastante simplificada, mas a parte externa também tem um desenho muito característico. Então, essa curva, então, principalmente essa parte da trança do cabelo, tá? Então, desde a parte que forma a trança quanto o espaço vazio, aquela parte entre a cabeça e o cabelo, então são curvas muito definidas e respeitar cada uma delas acaba justamente trazendo essa proximidade maior ou não com a referência. Então, é um desafio? Com certeza é um desafio. Eu soube aí que essa parte da lateral, né? Então, a parte do rosto, muitos aí apanharam, então sim, a parte do rosto ela é muito bem definida, tá? Então, essa simplicidade do traço ao mesmo tempo traz esse desafio, né? Então, já que são traços bem limpos e suaves, qualquer falha ali acaba tendo um impacto muito grande, né? E justamente acaba sendo o desafio da coisa, eu arrisco dizer, justamente porque é um desenho relativamente simples. Então, por não ter muitos detalhes, e aí, por consequência, qualquer falha, seja onde for, tá, mas logicamente, principalmente na parte do rosto, se alterar alguma medida aí, alguma coisa, por ser um traço muito limpo, então acaba resultando aí algo que acaba destoando muito da imagem de referência. Então esse é o desafio, tá? Com certeza. Até coloquei, eu vi no chat, mas é assim, eu acho que é uma das maiores verdades, assim. Quem é o maior crítico dos seus trabalhos, eu diria, são eles mesmos, porque o desenho parece que ele fica indignado com o resultado, então ele conversa com você e ele fala de uma maneira assim bastante enérgica, tipo, essa parte está errada, ele grita com você, né? Então assim, você tem algumas discussões com o teu desenho falando, essa parte aqui não está boa, você tem que ajustar, você tem que corrigir, ainda não está certo, faça de novo. Então, é uma pressão psicológica muito grande, né? E o que eu digo também é que às vezes o teste do dia seguinte é bastante cruel, porque você tem que fazer atividade, ela é para entrega para amanhã, e aí nisso você fica hoje até madrugada dentro fazendo, porque sabe que amanhã não vai ter muito tempo. Beleza, faz, consegue ali olhar, falar, pô, foi muito puxado, cansativo, mas pelo menos com um resultado muito bom. Eu vou dormir tranquilo, né? Então dorme ali tranquilo, beleza. Daí no outro dia de manhã você acorda e olha para o desenho e fala: não, tem alguma coisa errada, alguém sabotou. Quem foi que sabotou o meu desenho? Porque a hora que eu fui dormir ele estava muito bom. E agora, a hora que eu acordei, eu peguei, não é esse desenho que eu tinha feito. Então, parece um outro desenho. Então, justamente, essa parte do relaxamento do olhar é algo que tem um impacto muito grande também, porque num primeiro momento você jurava que estava tudo perfeito, mas que provavelmente tua vista também já estava muito cansada. E no outro dia, com esse olhar descansado, você acaba olhando o mesmo desenho e você percebe algumas coisas que até então você não tinha visto. Isso acontece muito. Então, tem vários fatores, tá? Então, desde a proximidade, você está muito em cima, tem uma hora que a tua própria vista é o famoso, a vista embaralha, né? Você já não enxerga mais, mas esse descanso também, tanto dos olhos quanto da cabeça também, acaba sendo muito importante. Então, o teste do dia seguinte é muito comum você acabar pegando e vendo muitos erros que até então você jurava que eles não estavam ali, mas eles aparecem. Enfim, é parte do processo, tá? Então eu falo, se acabou sendo feito de última hora e eu tenho que entregar hoje, e eu fiz hoje e era isso mesmo, paciência, beleza, ok. Mas eu vi que alguns de vocês tentaram aí a questão de. Eu fiz uma primeira versão, depois eu acabei retomando esse desenho, algumas partes eu não gostei e fui refazer, fiz uma segunda versão, uma terceira e assim por diante. O que eu posso dizer, eu sei que é puxado, tá? Mas o processo é isso mesmo. Então eu diria assim que o desenho por si só, ele é uma constante evolução. Não que eu esteja dizendo, todas as atividades você tem que fazer 3, 4, 5 vezes. Não é isso, mas eu diria que essa questão do eterno insatisfeito, isso é uma constante, tá? E eu diria que quanto mais você aprende, você acaba ficando mais crítico e, por consequência,
você acaba reparando em coisas que você poderia fazer melhor. E isso é uma constante na vida, tá? Mas eu digo, você tem que ter um pouco de moderação em relação a isso também, porque ao mesmo tempo que é muito bom ter esse lado crítico e ter esse sentimento de tentar evoluir, então, esse sentimento de evolução, ao mesmo tempo tem que ter um pouco de moderação nisso, porque pode ser muito prejudicial no sentido que nada meu jamais está bom e nunca está perfeito. Então, assim, é uma discussão mais alongada, tá? Mas é de uma forma bastante resumida, o perfeito, né? A perfeição a gente não atinge nunca, jamais. Coisas para corrigir sempre vão ter, é fato, tá? E como que eu faço então, né? O que eu posso dizer de uma maneira bastante simplificada é que vocês vão ter que fazer um balanceamento de qualidade e tempo. Então, é assim, é a famosa métrica, né? Se eu tivesse mais tempo, provavelmente teria coisas que eu poderia corrigir, mas é o que eu comento até com o Mike também, vez ou outra, assim. Isso nem sempre é uma verdade absoluta, porque não quer dizer que se eu te der um prazo 2 vezes maior, o desenho, por consequência, vai ficar 2 vezes melhor. Não é bem assim que funciona. Então, às vezes, você tem uma semana para fazer, você vai conseguir atingir um resultado. Não é porque você vai ter 2 semanas para fazer que você vai conseguir avançar 2 vezes. Às vezes, você vai conseguir avançar um pouco. Difícil criar uma métrica, tá? Mas que no geral, muito dificilmente o dobro do tempo resulta em dobro de qualidade. Talvez vocês vão descansar um pouco mais, talvez a correria vai ser um pouco menor, mas esse balanceamento de qualidade proporcional ao tempo não é muito comum, tá? E o que acontece quase sempre, quando você dá uma semana, você não usa essa semana toda, você vai usar um dia, algumas horas, na verdade, e quando dobra esse tempo, você, sei lá, de uma semana para 2 semanas, você vai usar 2 dias, você vai usar, sei lá, um dia inteiro. Então não quer dizer que você vai usar as 2 semanas efetivamente. E eu entendo, tá? Vocês têm outros afazeres, não é dedicação exclusiva para essa disciplina. Mesmo para quem consegue se dedicar apenas aos estudos, não tem só essa disciplina. Enfim, são vários fatores que podem influenciar. Mas dizendo, tá? Que mesmo para quem for seguir isso aí profissionalmente, dificilmente você consegue reservar um tempo integral só para isso. Então é bem complicado, tá? E prazos chegando ao fim acaba sendo, eu diria, um estimulante aí, acho que é um dos maiores estímulos para os alunos conseguir realmente fazer a tarefa. Então prazos são importantes, tá? Eu entendo essa visão que não deu muito tempo, eu tive alguns problemas, isso sempre vai acontecer, tá? Então vou dar uma semana a mais. Eu já fiz esse tipo de teste, tá? Vou prorrogar essa atividade. E eu via que os ganhos não eram tão grandes assim. Então, talvez para um ou outro que realmente teve uma semana bastante conturbada, enfim, alguns problemas, pode ajudar, mas para a grande maioria acaba sendo bastante indiferente. Não são raras as vezes que o aluno acabou até tendo esgotamento nos últimos dias, que acabou fazendo de última hora, e mesmo que eu prorrogasse uma semana, ele ia acabar ficando até mais irritado, falando, pô, eu me dediquei tanto, agora me dá uma semana a mais. Não, eu quero entregar agora. E já teve alguns casos assim, tá? Enfim, seguindo. Deixa eu só ver o chat aqui rapidamente. O cabelo foi triste, sim, é verdade. O rosto foi pior. Isso aí a gente vai alternar bastante, né? Sempre tem alguém que vai achar uma parte pior do que a outra. A boca, tá? Boca, nariz, queixo, com certeza são elementos que acabam aí destoando. Diga, Matheus. Tá dando para escutar direitinho? Aí bate o pé. Sim, desde quando você começa a desenhar no geral, né, você começa tentando replicar coisas. Aí vai subindo o seu nível e a réplica não fica tão igual. Aí você pensa, nossa, não sei desenhar, vou jogar tudo para o ar. Só que quando você realmente volta para essas técnicas ou simplesmente vira uma chavinha na sua cabeça, muda totalmente. Porque nesse exercício, eu realmente usei os espaços negativos, eu fiz o quê? Eu juntei a técnica do espaço negativo junto com a medição de proporção com o lápis. Eu peguei a pontinha do lápis, coloquei no espaço do topo da cabeça e pronto. Esse foi meu tamanho base para tudo, 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 tudo eu usei para tamanho base.
eu contei quantos espacinhos de cima da cabeça dela estão inseridos na cabeça, deu uns 5, e quantos deu no pescoço. Eu usei isso até para diferenciar a distância, por exemplo, qual a distância da testa para o nariz, qual o tamanho desse tamanho em relação à boca. Foi muito divertido, foi realmente uma caça ao tesouro e descobrindo o tamanho de cada coisa, porque eu me propus a realmente fazer só a silhueta, encontrando esses espaços negativos só com os traços, sem usar as figuras geométricas. Aí então foi uma experiência muito legal. Mas quando for dar um Window Maker, eu vou usar assim, sei lá, vou até fazer uma magia negra para eu conseguir fazer aquilo. Mas vai dar certo. Assim, temos só um segundinho, Jasmine, rapidinho. Assim, a Widowmaker, não vou desmerecer, tá? Lógico que ela tem muito mais detalhes, ela acaba sendo mais difícil, mas é engraçado porque são extremos, né? Então, ao mesmo tempo que essa silhueta, a princípio, ela é mais simplificada e às vezes dá essa falsa impressão que ela é muito mais fácil. E eu, particularmente, não acho, porque o Widowmaker tem muito mais detalhes, com certeza, isso aí é indiscutível. Mas é o que eu falei, às vezes a quantidade de detalhes te dá, às vezes, uma chance, vamos colocar dessa forma, de você ter algumas falhas no percurso. Então, mesmo que a arma não esteja 100% idêntica, mesmo que a silhueta dela não esteja 100% perfeita, você tem ali alguns espaços para falhas. Então, se você tiver alguma coisa ali um pouco errada, uma curva que não está exatamente a mesma, tem uma tolerância, você acaba criando uma tolerância maior. Essa aqui, como ela é muito simplificada, a tolerância é muito mais baixa, porque qualquer erro, se você fez uma curvinha um pouco mais fechada, um pouco mais aberta, a trança começa um pouco mais em cima, o queixo vai um pouco mais para baixo, não tem jeito, fica escancarado, parece que cria uma caixa de texto dizendo assim, erro, falha, 404, um negócio assim. Então, é muito descarado, porque justamente a simplicidade dela acaba criando esse desafio que a margem de tolerância é muito pequena. Jasmine, diga. Eu não consigo fazer assim muito bem pelas formas geométricas. Eu tenho um problema muito grande com formas geométricas. E faz muito tempo que eu tento desenhar e eu sempre tive problema com ela. Aí eu me acostumei com o espaço por fora, né, do desenho. Tipo assim, eu sempre faço uma marcação. Se eu deu essa folha A4, mas a gente vê que o cabelo e o nariz não encosta na borda. Então eu faço uma reta. Ah, pronto, é até aqui que meu desenho vai. Aí eu faço uma reta lá do cabelo e lá do final do pescoço, para delimitar até onde meu desenho pode ir. E aí eu vou fazendo várias retas, delimitando cada pedaço. Tipo, a cabeça pode ir dessa reta até essa reta, e o nariz dessa reta até essa reta. Eu trabalho assim com essas retas. Eu nunca consigo fazer os círculos para fazer uma cabeça, essas coisas. Nunca deu certo. Na verdade, se for pensar, é muito próximo do que o Matheus se propôs a fazer. Então, vocês estão mais ligados a essa técnica das medidas e da proporção, né? Justamente tentar experimentar os espaçamentos e aí justamente tentar descobrir através do espaço negativo onde é que estão as marcações desse desenho, aí você vai criando uma tabela de pontos, vamos chamar dessa forma. Então, você faz marcações na folha e depois, através disso, vocês acabam aplicando o traçado. E aí eu aproveito para explicar a Laísa uma outra questão, é assim, eu vou começar o desenho, então eu fiz um esboço inicial, e aí a partir desse esboço inicial, eu acabei percebendo que não é bem isso, ou ainda, por ter finalmente um traçado na folha, e eu já tinha comentado com vocês, o quanto uma folha em branco ela pode intimidar, né? Ela intimida o desenhista justamente porque ela está em branco, então ela te dá um potencial incrível, afinal, uma página em branco, ela pode ser o que for, mas ao mesmo tempo ela cria esse desafio, já que você ainda não tem nada e você tem que começar com alguma coisa. Então, o primeiro rabisco é algo que assim cria um valor muito grande. Mas, pelo contrário, a gente tem que se desapegar um pouco, principalmente essa parte de não ter medo de errar. Então, é parte do processo, tá? Então, vocês vão lá, fazem um risco, seja ele qual for, e se deem essa oportunidade de comparar. O importante sempre é comparar. Então, você fez uma primeira forma.
forma geométrica, um traço mais solto, as medições, o que vocês quiserem usar, tá? Enfim, riscando a folha, utilizando o processo, seja ele qual for, vocês vão comparar. Então, esse primeiro traço, fiz na folha, olhei. Acho que é um pouco mais para a esquerda. Tem algum problema de eu acabar me arrependendo, refazendo? Nenhum, problema nenhum. Você está experimentando, então é algo que me lembra um pouco. Eu sou péssimo de cozinha, é até uma piada eu fazer essa metáfora, mas enfim, é algo assim que você está cozinhando algo, está preparando uma comida, seja qual for, e você está tentando achar o ponto do sal, o ponto do açúcar, algo assim. Então, é errado eu colocar, ir colocando um pouco a mais e vendo se já está no ponto ou não. Não é errado, sabe? É errado, talvez você exagerar, mas no desenho não tem muito esse problema, porque, eu acho que é um pouco para a esquerda, fiz o traço para a esquerda. Ainda não, acho que é para a direita, na verdade. Se você vai ajustando até realmente chegar ali no ponto certo, e é justamente isso, é experimentação, você vai experimentando. Então, com isso, você não tem mais aquela questão da página em branco, você tem algo, algum rabisco, alguma construção, algum esboço, e justamente esse esboço ele vai te ajudar a conseguir enxergar onde é que estão suas falhas e o que, que precisa ser corrigido. Então, assim, o que, que você já acertou? Então, você vai no gabarito e olha. Tipo, tá lá o teu desenho, tá a referência, compara. Essa parte aqui ainda não está muito legal. Você vai lá e ajusta. Essa parte aqui tá ok, essa tá ok, essa tá ok. Aqui, ajustar um pouquinho. Não difere muito do processo que eu faço para corrigir os trabalhos de vocês, tá? Então, basicamente, eu vou assim, eu coloco lá imagem de referência, os desenhos de vocês, vou passando um por um. Esse aqui acertou isso, 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 isso aqui acertou isso, isso, isso. E acredite ou não, quando você acaba analisando, faça esse teste, tá? Tem o desenho de vocês já sabem o processo, tá? O quanto que vocês lutaram para conseguir executá-los, mas depois aproveitem que vocês têm os colegas de vocês enviando para o Discord e façam esse teste. Tipo, a partir do desenho desse meu colega aqui, o que, que ele acertou, o que, que ele errou? Então você olha, compara, ele acertou aqui, não sei o que, essa parte. Porque quando você analisa o de terceiros, acaba sendo mais fácil porque você já não tem aquela identificação tão grande com o desenho, não foi você que fez, e acaba ficando mais evidente os pontos que estão certos e que estão errados. Na verdade, o mesmo funciona para o teu. Só que justamente por você ter essa particularidade da execução, você acaba tendo uma vista viciada. E é o que eu estava comentando do teste do dia seguinte, né? Quando você faz no outro dia essa nova visão, o teu olhar já renova. Então você já consegue identificar algumas coisas que você não conseguia no teu desenho. E você pode ir fazendo isso constantemente, depois de uma semana, depois de um mês. E por isso que vale a sugestão de vocês criarem uma pasta, o que for, para vocês irem guardando esses desenhos. Porque o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente cria essa crítica muito grande, tipo, eu não consigo evoluir, eu não sei desenhar, eu não consigo progredir em nada. E com o tempo, você vai pegando seus desenhos e vai comparando esses desenhos mais antigos com os atuais, vocês mesmos percebem a evolução. E isso é muito legal, tá? Pelo menos eu acho que ganha um diferencial muito grande, porque quando você ouve de terceiros, pô, você está melhorando, teu desenho está muito bom, tipo, você tem aquele limiar que você não sabe se a pessoa está sendo educada, se ela quer te incentivar ou se realmente é verdade. Mas quando vocês mesmos percebem, então é algo assim que é nítido, está acontecendo. E é muito legal isso, porque você pega comparativo, você vê um desenho que às vezes te agrada, é verdade, mas você pega alguns mais recentes e vê que, pô, eu melhorei. E isso é muito legal de ver. Então, é realmente essa coisa. Persistência é parte do processo, tá? Então, assim, resultados imediatos, difícil, tá? Então, eu falo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tem que ter um pouco de paciência, tá? Então, eles vão vir, os resultados vão vir. Mas tem que persistir. Então, assim, sempre se dedicar ao máximo. Eu entendo esse máximo, pode variar muito do contexto para cada um de vocês, mas tentem sempre ao máximo, tá? E depois façam essa parte da timeline, tá? Esse histórico, essa revisão do processo. Vejam o que já foi feito de vocês. Isso vai ser, por exemplo, se vocês quiserem fazer só ao longo da disciplina, se deem essa oportunidade de pegar os desenhos no final da disciplina para os desenhos do começo da disciplina.
Então vocês vão pegar essas primeiras silhuetas que vocês fizeram, coisa que assim, foi muito desafiador, eu estou muito feliz do resultado, não sei o quê, e lá para frente, lá para fevereiro, vocês vão olhar isso com outros olhos. Pô, se eu fosse fazer hoje, acho que eu faria melhor, hein? Então, isso é legal, é sinal de evolução. Então, o que eu estava comentando anteriormente, né? Tem que ter um limiar disso, tá? Tem que sempre se manter motivado, mas ao mesmo tempo reduzir um pouco essa questão da crítica, de, tipo, nada que eu faço presta. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, tá? É muito legal esse sentimento de tentar se aperfeiçoar sempre, mas sim, as coisas que vocês fazem têm valor, sim. Então, mesmo que seja nessa parte de construção, de aperfeiçoamento e de algo que em constante evolução, então vão fazendo, vão treinando e vão vir críticas, com certeza, elas sempre virão. E aí vocês têm que trabalhar isso de uma maneira positiva. Deixa eu dar só uma geral aqui rapidinho. Então, acredito que eu tenha respondido aí a Laís, se não era bem isso que ela estava falando. E é experimentação, tá? Se você fez as primeiras formas e elas não se encaixaram necessariamente na imagem, tranquilo, vai trocando. O que eu acho legal assim, sei lá, fiz um triângulo, o triângulo estava muito grande, estava muito pequeno, estava muito para a esquerda, direita, você vai ajustando. Quer saber? Acho que o triângulo nem é o que me ajuda mais. Eu poderia fazer, sei lá, um retângulo. Beleza, você modifica, faz em cima dele. Não tem problema. É aquela coisa. Moderação com a borracha, porque toda vez que vocês apagam tudo, vocês voltam para estaca zero, né? Então é aquela coisa que volta para a folha em branco e todo aquele dilema. Então, ter algo no desenho, mesmo que esteja errado e que você tenha que corrigir, já é uma boa base. Precisava apagar o esboço? Não, não precisava apagar o esboço. Sempre aquela história. E aí, acho que o próprio dono já se respondeu. Reforcei a silhueta para deixar mais visível. Ótimo. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Todo dia no meu aniversário eu refaço um desenho específico. Legal isso, Natália. Legal. Já estou indo no sexto ano da tradição. Massa. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Muito legal. Muito legal. Bom, o Mike já tinha respondido. Beleza. Então tá. Pode usar caneta? Sim, pode. É algo assim. O que eu posso dizer da caneta, a não ser que você queira se desafiar, tudo bem. Mas eu diria que, apesar da gente tentar moderar a borracha não é proibida, tá? Vocês não são proibidos de usar borracha. Só diria que tentem usar moderação na borracha. Agora, se quiser finalizar com caneta, assim, é o traço que você já acha que é o definitivo e não vai mais mexer, beleza. Se ainda está nesse processo de amadurecimento, ainda não estou bem certa, moderação na caneta. Então é assim, se não vai mais mexer, beleza. Caneta é o famoso definitivo, né? Não mexe mais. Beleza, tranquilo? Mais dúvidas vão jogando aí, eu me atualizo no chat assim que possível. Muito bem, voltando. Data da entrega, tá? Nossa primeira atividade, então 4 de novembro é hoje, aquela coisa toda, assim, desespero total. Entrega de trabalhos valendo nota, sempre pelo SIGA, tá? Já está lá aberto, então entreguem sem falta. Na dúvida, como é que eu coloco o nome desse arquivo? Nome de vocês. Não cria uma pasta Natal, não cria uma pasta desenho, não cria uma pasta atividade 1, nada disso, tá? Tudo isso eu já sei. Então, na dúvida, coloque o nome, o número de matrícula de vocês, tá beleza, não tem problema. Joga lá. Formatos, pode ser JPEG? Pode ser PDF? Pode ser, sei lá, GIF ou GIF, como vocês quiserem. Pode, sem problema. PNG também, beleza. Pode ser um formato proprietário que só eu e 12 pessoas no planeta temos o software? Não, evita, tá? Então usa esses mais comuns. Então, esses que eu citei, tá? JPEG, GIF, próprio PNG, o PDF, então são os mais comuns, tá? Vamos tentar limitar nesses, né? Então, nada de algum, vez ou outra eu recebo uns que, eu tenho que converter, tenho que pegar um conversor online, porque eu nem tenho esse software. Me ajudem, né? Então, vamos lá. Muito bem, tranquilo, dando continuidade. Vimos, então, esse apanhado de técnicas, tá? Então, justamente que o que eu achei legal até desses depoimentos, então, o Matheus aí comentou, e eu reforço, que às vezes a gente tem essa questão do estalo, né? Que
eu tô lá aprendendo algumas coisas soltas, né, individuais, e às vezes o meu cérebro dá aquela faísca, né, onde faz essas conexões. Aí fala, pô, isso poderia juntar com isso, com esse outro conteúdo, e aí esses conteúdos... Espera aí que meu ajudante queria intervir aqui. E esses conteúdos acabam se integrando e isso faz sentido. Então é muito legal. Não, o ajudante hoje ia ser baixaria, ele está completamente pelado, ia ser inapropriado. Tá, minha tela está piscando. Então eu não sei, tá? Eu vou tentar resolver isso. Já tive esse problema ainda hoje. Eu até atrasei um pouquinho hoje. Eu estava tentando resolver, eu não sei o porquê que isso está acontecendo, mas vou tentar resolver em breve, tá? Peço desculpas aí e que isso não interfira aí no conteúdo de hoje. Mas tá amarelando e esbranquiçando. Não sei porquê. Muito bem. Seguindo, então. Construção de silhuetas, moldura. Vimos os espaços, né, interno e externo. Então, espaço negativo. Trabalhamos um pouquinho o grid, então aquela atividade que foi bem bagunçada, então não sei o quanto vocês conseguiram entender da técnica, mas basicamente é o seguinte. Somando esse conjunto de outras técnicas, tá? Então aquela história que, por enquanto, nenhuma delas está excludente, a gente pode somar cada uma delas, mas, ao mesmo tempo, tem essa individualidade, então não tem essa obrigatoriedade de ter que utilizá-las em conjunto, vocês podem, mas não quer dizer que vocês devem, e nesse sentido a gente usa uma grade, então aplicada essa grade, a gente está usando o padrão 3x3, tá? Mas vocês podem subdividir da maneira que vocês bem entenderem, mas por enquanto estamos no 3x3, só para não complicar, tá? 3 na horizontal, 3 na vertical, então 9 caixinhas. Essas 9 caixinhas, o que elas fazem, né? Então, basicamente, elas subdividem esse desenho em setores. Então, temos diferentes setores. Cada um desses setores equivale como se fosse uma peça num quebra-cabeça. Pode vir o dilema, né? Fala, pô, então ao invés de um desenho, agora tenho 9 desenhos para fazer, é uma técnica muito pior, então. Né? Então, ela simplesmente multiplica os meus problemas, né? Então, não é bem isso. Então, calma, a gente chega lá. Mas a ideia é assim, criar esses setores, conseguir compreender que cada uma das partes deles acaba sendo importante para o todo. Isso é algo que talvez vocês tenham percebido na atividade colaborativa. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, nessa ideia de quebra-cabeça, tá, onde cada uma das peças ela acaba sendo fundamental para o todo, vamos falar um pouquinho do grid no geral. Então, o grid, ele é muito conhecido, está muito aplicado no design gráfico, então essa estrutura, tá, toda essa base que faz, não necessariamente um processo parecido com o nosso, tá, dessa parte simplesmente quadricular e fazer os encaixes, mas sim, é uma base que tem relação com a imagem principal. Em virtude disso, então, por exemplo, é muito comum nessa parte de desenvolvimento, tá? Então, logotipos com essa parte de estrutura, coisa toda. Até indico um vídeo bem legal, então, esse aqui do Walter Matos, tá? Ele discute um pouco e ele traz uma discussão muito boa, que o grid ele pode ser utilizado, não quer dizer que ele deve ser utilizado, tem uma diferença muito grande nessa fala, tá? Então ele representa uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. E no desenho não é muito diferente, tá? E aí essa regrinha do dividir para conquistar. O que quer dizer isso? Basicamente é o seguinte, então aí na metáfora, tá? Então, metáfora aí da conquista, que se você tem um exército que é menor em número, você vai ter que subdividir o inimigo e depois conquistar cada um desses territórios, coisas desse tipo. Mas muito bem, aí vem a discussão. Sim, mas o que isso tem a ver com o desenho? E aí a discussão é o seguinte, então é uma técnica que surgiu, tá? Não se sabe bem ao certo quem foi o inventor, mas está aí o Albrecht Dürer. Ele acabou ficando conhecido por usar uma tela gradeada. Então, com isso, ele fazia lá os desenhos de figura humana dele, ali ao vivo presencial, com o uso dessa grade. Ele reproduzia essa grade no elemento que ele ia desenhar, e a partir do que ele enxergava, então tá aí uma metáfora muito boa, tá?
estão os objetos, você acaba identificando esses objetos, e através dessa grade, você tem a visão de onde é que está o quê. Onde isso me ajuda? E aí, por exemplo, tanto na fala da Jasmine quanto na fala do Matheus, a gente vê casos muito específicos de uso de medições no desenho. A vantagem é que você já tem isso pré-definido, ou seja, tanto na algo que você está observando já está com grid, quanto na tua superfície que você vai desenhar já está com grid. Ou seja, talvez não são todas as medidas que você precise, mas já tem aquela coisa, já tem uma base, já tem um início. E com essa base já definida, fica mais fácil você fazer subdivisões ou outras coisas nesses elementos menores, porque você já tem mais ou menos essa estrutura. Vou dar um exemplo, tá? Então, pegando essa imagem da direita, se for pegar essa questão do, vamos lá, o jarrinho com flor, tá? Então a gente sabe que a flor, ela termina ali na parte do topo, bem em cima da linha da grade. Então a gente já sabe que ali a altura, o topo dela vai terminar ali. E aí com isso a gente já consegue estabelecer como se fosse uma figurinha, aquela figurinha ali da parte da flor, a gente já sabe exatamente quais são os limites, até onde ela vai, para onde que ela vai se puxar para a horizontal, coisas desse tipo. E assim para tudo, tá? Então a curvatura ali do jarro, ali do fundo, mesma coisa, a gente já sabe mais ou menos por onde a curvatura passa. Então já são indicações pré-determinadas que nisso você já tem uma garantia maior se o teu desenho está proporcional ou não. Essas são algumas vantagens, tá? Já já eu comento algumas desvantagens de ter esse processo e medições como um todo, tá? Então isso, apesar de facilitar muito, pode ser algo muito arriscado e infelizmente pode acabar gerando um efeito dominó aí ao longo do desenho que pode comprometer o resultado. Já já falo sobre isso. Ampliação e enquadramento do desenho, tá? Como um todo. Eu trago esse exemplo de outro livro, tá? Então, Perspectiva para Artistas. É um excelente livro para quem quiser estudar perspectiva, coisas afins. E ele traz uma discussão muito boa sobre enquadramento. Então, basicamente, vamos pensar em 3 escalas de objetos. Um objeto que, se eu fosse desenhar na minha folha, eu conseguiria desenhar em tamanho natural, ou seja, sei lá, vou pegar o meu famoso cubo mágico. Então, beleza? Então, se eu fosse desenhar isso aqui em tamanho natural na folha, ele cabe, sem problema, daria para fazer 1 para 1, ou seja, escala real. Então, o tamanho real dele, se eu for com a régua aqui medir, consigo desenhar na folha, vai caber. Se eu tiver algo muito pequeno, o que acontece? Esse algo pequeno eu preciso ampliar. Então, geralmente eu amplio esse algo pequeno, ele dá o exemplo aí do mosquitinho, tá? Então, sei lá, uma muriçoca. Se eu for desenhar isso na folha grande, eu vou ter que ampliar, já que ele é um objeto pequeno. Tem o de 1 para 1, ele utiliza o exemplo da fruta e da maçã. E se fosse algo muito maior, tá? E aí justamente ele traz o exemplo do elefante, eu teria que reduzir, não tem como um elefante caber na folha, então eu reduzo. E na parte da observação seria, o objeto que está pequeno está na frente, então justamente você tem que ampliar na folha, o objeto que é 1 para 1, você consegue trabalhar na mesma escala, e o objeto que é muito maior, você vai reduzir para ele caber na folha. Beleza, o que isso tem a ver, né? O que isso tem a relação? Justamente essa parte do enquadramento. Então, medidas e proporções, isso é utilizado, muito recorrente no desenho, vocês mesmos já utilizaram. E não são raras às vezes, tá? Então, figura humana, por exemplo, se utiliza muito de partes do corpo, como, por exemplo, a medida da cabeça, para estabelecer relações de altura e largura, por exemplo. Aquele exemplo do vaso que eu tinha dado para vocês, a gente utiliza a forma de um círculo também para estabelecer medidas de proporção no desenho também. E vocês podem fazer com o que for. Escher, então, ele traz uma incrível síntese de matemática com essa parte artística, e ele faz os desenhos fantásticos dele, então ele trabalha toda uma série de metamorfose, tá? Se vocês conseguirem perceber, principalmente o da escadaria, que é muito famoso, ou esse aqui, por exemplo, do canto inferior esquerdo, onde ele tem pássaros que se cruzam. E nessa parte do cruzamento, só um minutinho. Onde essa parte que os pássaros se cruzam um com os outros,
percebam a metamorfose, onde ele tem pássaros pretos indo para a esquerda, pássaros brancos indo para a direita, mas na verdade quando eles se entrecruzam, a silhueta, o espaço negativo entre eles que forma cada um deles. Então esse é um diferencial incrível, tá? Não sei se vocês perceberam, mas justamente nesse meio, então a parte do espaço negativo acaba gerando a forma de cada um deles. Então, muito bem feito. Muito bem. Depois um autorretrato ali, enfim. E aí, justamente, da atividade que fizemos em conjunto. 3 rodadas, tá? 3 integrantes diferentes. E aí, com isso, tivemos desenhos aparentemente desconexos. E depois, ao longo das rodadas, aquele famoso jogo de adivinhação, né? Vocês fizeram para tentar descobrir, já, enfim, todo mundo já sabia, próximo do final, todos já sabiam, não tinha mais mistério. E aí, depois, no final, encaixamos os desenhos que foram feitos de ordem aleatória, e encaixando uma determinada sequência para formar a imagem final. Se vocês repararam, enfim, primeira coisa, o desafio. Consegui encaixar os meus desenhos com os dos meus colegas e isso dá certo de alguma forma. E é engraçado porque, apesar do terrorismo que vocês fizeram, os resultados bem legais. Então, deu bastante coisa certa. Então, estava esperando coisas mais Chernobyl e não foi bem assim. Desafios, tá? E isso acaba sendo um dos desafios da técnica em si. As junções, ou seja, você conseguir encaixar uma folha que está no canto superior esquerdo, conseguir encaixar com as folhas do lado, as folhas próximas, é bastante desafiador, porque essa garantia que a linha vai ter essa continuidade é muito complicado. Então, se vocês perceberam, uma das maiores falhas dessa atividade como um todo é justamente esse casamento das folhas. Você conseguir integrar uma folha do lado da outra e os traços se encaixarem. Então é algo bem difícil, bem complicado, e isso acaba exigindo. Por que esse pode ser um dos pontos negativos da técnica? Porque é o seguinte, escolham a caixa que for, tá? Então, por exemplo, a caixa central. Se você não conseguiu adequar isso à tua imagem de referência, você teve a falha, seja qual for, o traço de cima ficou mais para baixo, ficou mais para a esquerda, ficou mais para a direita, enfim, não ficou igual à imagem de referência. E depois a de cima, você fez e tentou adequar essa caixa de baixo com a de cima. O que acontece? Às vezes, se você não toma cuidado em sempre comparar com a referência, mas simplesmente tentar adequar os traços, você pode, ao invés de ter um erro, acabar somando 2 erros. Porque você vai ajustar a imagem que já estava errada com outra imagem errada. E esse é o efeito dominó, tá? Justamente por tentar adequar essas partes que não se encaixam, forçar um traço, forçar uma medida, forçar uma continuidade que não estava ali, não comparando com a imagem de referência, isso pode criar esse efeito dominó que você acaba errando, o que já estava errando numa das caixas, você levar esse erro para as demais. Então isso é algo complicado, tá? Seguindo, preenchendo aquela coisa toda. Vamos ver, bora ver os resultados? Bora. Vou aproveitar até tomar uma água. Muito bem, alguns deles. Não sei se dá para vocês enxergarem bem. Mais alguns. E aí tentem reparar justamente essa continuidade dos traços, né, quando você muda de uma folha para outra. É muito comum errar, tá? Na verdade, são raras as vezes que as pessoas acertam isso. Então é muito comum partes desconexas, né, e aquela história. Tem elementos que a gente acaba reparando mais, então no rosto,
a parte da cauda dele que não encaixa, e aí justamente esses elementos que precisaria ter uma continuidade do traço fica muito desconexo. E aí a pergunta é, o exemplo qual for, tá? Se pegar um desses desenhos, se vocês forem escolher uma das caixas, seja qual for, qual delas está correta, qual delas está errada, ou as duas estão erradas. Então, esse tipo de dúvida, esse tipo de incerteza, você tem que sempre conferir. E aí o ponto que eu estava dizendo, se for pegar, por exemplo, a imagem da direita, você não tem essa garantia que simplesmente você pode juntar as duas partes e elas encaixarem e isso vai ficar correto, tá? Num desenho isolado, talvez funcione. Mas quando comparado com a imagem original, talvez você tenha uma falha de proporção. Então, o que é importante fazer? Então, mesmo que você tiver essas discrepâncias de traço, tudo bem, mas sempre verifique a imagem original. Compare os espaços negativos, aquela coisa toda, para ver, a de baixo está correta, a de cima está correta, as duas estão erradas. Dificilmente as duas vão estar corretas e não batem, tá? Essa é uma das poucas certezas que a gente tem. E justamente um dos desafios, então, apesar da técnica ajudar bastante nessa parte de você localizar os setores do desenho e acabar minimizando essa chance de você errar, tem que tomar muito cuidado com as junções, tá? As junções, tanto horizontal, vertical, mas principalmente com essas caixas centrais que acabam se interligando com todo o resto, tá? Então esse é o maior desafio. Então tomem cuidado para isso. Que é justamente o maior desafio, é conseguir adequar todos os elementos que estão ao redor com essa caixa central. Exatamente, cada um faz sua parte, no final a gente junta e é aquela história, junta na hora da apresentação e tudo vai dar certo. Beleza? Vocês podem usar o somatório de coisas, tá? Formas geométricas, espaço negativo, partes internas e externas, enfim, o que for. Exemplo, tá? Para vocês treinarem agora de forma individual. Não, não é para entrega, não, não vale nota, mas sim, vale aquela mesma história de treinar, tá? Novo exemplo. E aí depois vocês vão pegar, podem dividir. E aquela história, eu passo esse grid, tá? Se vocês quiserem usar um outro grid, não tem problema, só lembre que tem que aplicar também no desenho. Eu vou dar um exemplo e já vou explicar como é que vocês podem fazer. Então, numa folha, tá? Folha padrão A4, então 21 por 29,7, 7 centímetros na horizontal, beleza? Uma medida um pouco mais quebrada, 9,9 ali na vertical. O que vocês podem fazer, que de certa maneira é fácil adaptar, alguns alunos já fizeram, é vocês subdividirem isso, ou seja, ao invés de fazer 3 por 3, vocês pode fazer, sei lá, 6 por 6. Então, vocês conseguem simplesmente dividir cada um desses por 2, e beleza, então vocês vão dividir pelo dobro de caixas, e aí tanto faz na horizontal, na vertical. Para alguns ajuda, tá? Para alguns, não, basta essas caixas aí, vai depender do quanto vocês querem subdividir, tá? Quiser usar alguma outra medida, só lembre de adaptar a imagem original para a medida também, porque senão acaba bagunçando. O grid tem que ser sempre o mesmo, tá? Então, o grid da imagem de referência tem que ser o mesmo da folha e vice-versa. E aí, enfim, a atividade é o seguinte, vai ter esse grid, tá? Então, esse grid vocês vão fazer na folha, e aí vocês vão seguir a imagem de referência. Tentem fazer dessa maneira aleatória, da forma como está sendo aí, tá? Tem todo um porquê, tá? Essas imagens aparecendo aleatória, que era história, né? Não vou nem falar do jogo, de tipo, não tentem adivinhar, vocês vão tentar adivinhar, lógico. Alguns já sabem, inclusive, beleza. E aí vocês vão fazer essas rodadas aleatórias, e justamente depois, no final, vocês vão ter esse desenho na mesma folha completo, mas eu não trago o resultado dele, tá? Fica um mistério. Vocês depois vão tentar entregá-los aí, compartilhar no Discord ele completo. Não tem. Propositalmente não tem. Lógico que claro. Boa parte já sabe. Tudo bem. Sim. Tem o porquê disso também, tá? Não, esse é individual. Esse é para vocês treinarem mesmo individualmente. Depois, se vocês quiserem fazer algumas parcerias duplas, beleza, mas esse é individual, para vocês treinarem
Já fizemos aquele em trio, né? E agora vocês vão treinar individual. Mas depois a gente pode tentar outras dinâmicas. Sim, para quem já sabe quem é, sim, já teve a questão de sabe o posicionamento, que mas não está invertido. Tudo tem um porquê, tá? Isso tudo vai ser explicado na nossa próxima aula. Segurem até lá. Pois quem quiser ir treinando, reforçando, tá? Temos então atividade para entrega hoje, então a famosa silhueta da Barbie, tá? Por mais que eu não queira colocar nome, só para não confundir. E essa agora que eu mostrei agora é só para treinar, tá? Só treino, não tem nota, é só para treinar. Justamente a mesma técnica da atividade do nosso último encontro, só que aquele a gente fez em trio, alguns em dupla, e agora a gente vai treinar individualmente para aplicar a mesma técnica, tá? Por que isso? Porque em breve também ela vai ser aplicada num próximo exercício. Tranquilo? Natália já se adiantando. Não sei, Natália, não sei se é isso. Não sei. Saberemos em breve. Saberemos. Muito breve, segura aí. Mas eu arrisco a dizer que talvez seja isso mesmo. Acho que é. Acho que é. Spoiler, spoiler. Ó, já citaram nomes no chat, não vou dizer, não vou dizer. Mas, enfim, vocês vão descobrir, tá? Eventualmente. Mas depois eu explico o porquê desse conjunto de mistérios, fica a dica aí, mistérios. O porquê esse mistério, tá? O porquê de fazer o procedimento dessa forma, então é aquela história. Aquele pacto que a gente fez lá no início, tá? Por enquanto, confie. Confie, é um negócio, um processo meio doido, mas tem o porquê, tá? Tem todo um porquê que eu vou explicar em breve. Uma outra coisa, tá? Na verdade, eu acabei discutindo isso com uma outra turma, eu não sei se o mesmo vale para vocês, mas a outra turma demonstrou, ainda é algo que eu vou fazer uma enquete, tá? Vou fazer uma enquete no Discord, tanto com eles, posso fazer com vocês também, mas alguns alunos vieram expressar que eles preferem os encontros síncronos às terças-feiras, como eu tinha iniciado. Mas por conta de alguns feriados, tudo acabou desalinhando, eu acabei indo para as quintas, mas agora, até onde eu lembro, não vamos mais ter feriados nas terças. Então poderíamos voltar com o nosso encontro síncrono às terças. Se vocês acharem melhor, numa boa, e a gente negocia isso. Eu posso, como eu disse, eu posso colocar uma enquete, e aí a enquete vale a democracia, tá? É aquela história de sempre. A democracia mostra a escolha da maioria, não quer dizer que necessariamente vai refletir a melhor opção para você, mas é o que a maioria pensa, tá? A gente tem que respeitar. Beleza, beleza. Então eu puxo a enquete, tá? Se para mim é diferente. Se para vocês for melhor na terça, beleza, a gente muda numa boa. Nunca vamos ter um consenso, tá? Sempre vai ter o time terça, vai ter o time quinta. Não posso dividir essa galera. Mas a gente faz a votação aí. Vamos torcer para a escolha de vocês ser escolhida. Então, essa é uma outra discussão, Thiago. Aproveitar e falar isso também. É assim. Para alguns isso é melhor, para alguns é pior, tá? E eu tenho um pouco essa preocupação. É assim, eu entendo, alguns já preferem juntar, tipo, é o dia que eu tenho aula. Então eu sei que vão ser 4 horas, mas eu já me livro porque é um dia só da semana. Para alguns isso é mais prático. Para alguns acaba sendo muito puxado. Fala, pô, são 2 aulas na sequência, são 2 horas e depois mais 2 horas. Cada um pensa de uma forma, tá? A ideia, assim, tentar ser da melhor forma para todos, tá? Mas não tem como adequar a cada um de vocês. Eu entendo que vão ter casos, eu preferia na quinta, eu preferia ter uma aula, sei lá, aula de programação na terça, ou desenho na terça e programação na quinta, enfim, eu entendo. Tem essa atividade aqui, Débora, mas depois relaxe. Vai estar no PDF, tá? Vou encaminhar para vocês, qualquer dúvida. É basicamente o que vocês fizeram no último encontro síncrono, só que agora individualmente, para treinar a parte do grid. Voltando. Dificilmente vai atender a todos, tá? Então, alguns vão preferir um dia só de aula, programação e desenho, coisas desse tipo. Alguns vão preferir aula na terça, aula na quinta. Vai ser difícil, tá? Mas tentando ser o mais democrático possível, eu vou lançar a enquete, tá? Fica a sugestão de vocês participem. Se por acaso alguém não faz parte do Discord, tá? Mas quiser participar dessa escolha, me lembre, tá? Me manda um e-mail, manda alguma mensagem só para eu lembrar disso. E aí vocês podem até
pelo próprio e-mail, por exemplo, expressar a vontade de vocês. Mas quem fizer já parte do Discord, não tem problema, vai estar lá a enquete, vocês simplesmente votem, prefiro essa opção, essa outra opção, ou até propor alguma outra coisa que eu não estou pensando agora e a gente vê se é possível ou não. Beleza? Ok? Dúvidas? Tranquilo, né? Então tá, a gente vai se falando, qualquer coisa, a gente puxa a própria discussão pelo Discord. E como eu disse, tá, não quero centralizar também no Discord. Se por acaso alguém ainda não fizer parte do Discord, manda mensagem, então me manda e-mail, por favor, e a gente vai conversando isso numa boa. Tranquilo? Entrega de atividade até hoje, não esqueçam, tá? Então, relembrando, silhueta da Barbie, até às 23h59. Então, ainda temos tempo para quem não entregou. E é isso, pessoal. Basicamente, hoje é isso. Vou estar compartilhando depois esse conteúdo para vocês treinarem. E aí, enquete feita, vou tentar lançar, se não hoje, amanhã. Até a próxima semana a gente já tem esses resultados para ver quando é que vai ser o nosso próximo encontro síncrono. Vai ser terça ou quinta. Antes, depois da aula do Jorge, a gente vê aí, beleza? Valeu, pessoal. Fiquem bem, fiquem com saúde. Boa noite a todos. Obrigado pela paciência. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Obrigado também.